Que tua glória é refletida na face do teu povo com poder. Invada a terra, que o teu rio venha sobre nós e todos os corações desertos se transformem em mananciais. Que tua glória refletida na face do teu povo com poder. Invada a terra, que o teu rio venha sobre nós e todos os corações desertos se transformem em mananciais. Aumenta a fome em nós, queremos mais de ti, esse é o nosso clamor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Minha comida não é a mesma deste mundo, mas é fazer. E tem nos aperfeiçoado e nos deixou o seu Espírito que é presente. Bota a mão no seu coração. Fala: Espírito Santo, louva a Deus comigo, cultua a Deus comigo, receba a palavra comigo, me ajuda a reter a palavra, mas mais ainda, me ajuda amanhã, esta semana, a praticar esta palavra, vivê-la e ser transformado por ela. Amém? Esse é o seu culto. Deus está com você aí cultuando. Cultua com Ele. Celebra a vida de Deus em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Louve com alegria ao Senhor. Aleluias. Quantos estão felizes nessa manhã? Diga amém. Aleluias. O nosso general é Cristo. Glória a Deus. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias achamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus. Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é nenhum inimigo nos resistirá. Nosso general é seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Poderoso,
com o Messias. Marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Vamos cantar bem alto o nosso general. O nosso general é Cristo. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aplauda, Senhor, nessa manhã. Essa palavra é para você, meu amado. Nenhum inimigo. Aleluias. Aleluias. Tu és um Deus de aliança, Senhor. Tu és um Deus de promessa, Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Deus de aliança, declare isso. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare, eu sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se
grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Declare mais uma vez, eu posso enfrentar. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos, o impossível acontecer. Deus é aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare mais uma vez. Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus é aliança, Deus, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Mas tua palavra vai se cumprir. Eu creio, declare, eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor, que a tua palavra vai se cumprir na minha vida. Oh, Jesus. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Grandes coisas o Senhor fez. Aleluia, Deus. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és, declare, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Mais uma vez declare. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui.
desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz pros cansados. Tu és, declare, ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Mais uma vez, bem forte. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas. Oh, Jesus, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas, grandes coisas. Suas mãos declarem, declarem. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, glória ao Espírito Santo de Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor tem feito pelo seu povo. Grandes coisas o Senhor vai fazer. Declara isso para você, meu irmão, minha irmã. Declara isso para você. Declara que você ainda não viu toda a bondade do Senhor, ainda, mas verá. Eu creio, eu creio, eu creio. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Permaneci de máscara aqui, eu quero que os irmãos se assentem um pouquinho. Permaneci de máscara porque a gente quer também ouvir testemunho daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor realmente está fazendo. Se alguém puder retirar o gasofilaço daqui, que eu vou descer, pedir para o Luiz ali já preparar também, para enquadrar a câmera. Vamos fazer nosso momento de testemunho e de maneira bem interessante, que a gente vai ter que transmitir também, né? Então, quero chamar aqui o irmão Moisés, né? O irmão Moisés me mandou uma mensagem, falou: quero dar o meu testemunho, né? Então, o irmão pode chegar aqui, em nome de Jesus, que Deus possa te usar para você abençoar esses irmãos que estão nos acompanhando. Amém. Tá bom? Fica à vontade. Obrigado. A paz, amada igreja, tudo bom? Já dei esse testemunho na live, já dei no grupo, já dei na célula, mas a alegria é tão grande que eu também decidi dar na igreja, né? Eu lembro de alguns que foram curados por Jesus, e Jesus falou: não conte nada para ninguém. Mas a alegria deles foi tanta, que eles saíram e espalharam para todos, né?
E toda vez que algo acontece na minha vida, o pastor sabe disso, eu adoro testemunhar, para externar a minha gratidão à bênção do Senhor. E nesse período de oração que estamos fazendo, né, 21 dias, entre vários pedidos, eu coloquei um pedido assim, da minha filha, né, pedindo bênção, saúde, etc. E veio na minha mente, né, falar assim, olha, pedir para tirar qualquer coisinha que esteja no coração dela, né, qualquer ira, qualquer raiva, né, qualquer ódio, né, coisinhas de criança. E há um tempo atrás, a minha casa era muito conturbada, né? Muitas brigas com meu filho, né? O Igor, muitas desavenças, chegando ao ponto de haver agressão física, né? E nessa época das agressões físicas, até depois pedi ajuda para o pastor, né? Ele vinha me orientando. A ferida em ambos eram muito doídas, né? Um não querendo perdoar o outro, né? E o pastor sempre me incentivando a perdoarmos uns aos outros, né? E até que eu tomei coragem, fui até ele, conversamos, nos entendemos, nos perdoamos uns aos outros, né? E hoje, a nossa vida lá é completamente diferente. É uma paz, é uma alegria. Antes eu não gostava nem de ficar perto dele, né? Hoje nós nos damos bem, eu e meu filho. Glórias a Deus. E passou, né? E a minha filha, esta semana, ela chegou até a mim e falou que queria falar algo para mim, né? Falou assim, pai, o senhor não vai brigar comigo? Eu falei, não, filha, o que que é? E ela disse assim, eu tinha muita raiva do Senhor. O meu coração, toda vez que eu lembrava das brigas que o Senhor teve com meu irmão, eu sentia ódio do Senhor. E eu quero pedir perdão para o Senhor, porque eu não sinto mais esse ódio. Falei, glórias a Deus. E aí veio na minha mente as orações que eu vinha pedindo para retirar do coraçãozinho da minha filha esses cacarecos, essas sujeiras, esse ódio, esse reflexo foi causado por mim, pela minha imaturidade, pela minha distância da palavra do Senhor, pela minha distância de ter alguém conversando comigo. E eu dou glórias a Deus, porque eu fiquei tão feliz de algo que eu nem esperava, a minha filha chegar até mim e confessar isso, coisa que eu nem imaginava, porque anos já tinham passado, né? Para vocês verem como que essa dor estava incomodando a minha filha. Mas para a honra e glória do Senhor, Ele ouviu as minhas orações e curou o coração, essa ferida. E eu tenho certeza que muitas outras serão curadas, e eu também continuo pedindo sabedoria na minha vida e que vá enchendo o meu coração do Espírito Santo. Amém, igreja. Obrigado. Obrigado, Moisés. Aleluia. Glória a Deus. Hoje pela manhã vamos ter apenas um testemunho, pela proposta, né, que nós temos aqui também, e essa questão da pandemia nos impede ficar realmente com microfone para muitas pessoas, né? Mas gostaria ainda nesse dia você poder se colocar de pé no seu lugar e temos aqui mais um momento de oração, uma oração agradecendo a Deus porque chegamos até aqui e agradecemos a Deus também pela oportunidade que Ele nos dá de contribuir com a sua obra, de contribuir com os trabalhos da Igreja do Senhor. E durante toda essa campanha algo vinha no meu coração e hoje não foi diferente. Tem uma palavra no Salmo 116, no verso 12, onde Davi vira para Deus e fala assim: o que darei para o Senhor por todo o bem que Ele tem me feito? E ele, engraçado que ele expressa o que darei, mas ele fala, eu vou tomar do cálice da salvação. Então ele fala de dar, mas ele fala que ele vai receber aquilo que o Senhor já lhe tinha dado.
E esse é o sentimento que eu creio que está em nossos corações. Nós, nesses 21 dias, recebemos do Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Não recebemos? Recebemos. E quando você é muito abençoado, se tem um sentimento que nos toma, é a generosidade de contribuir com a bondade que o Senhor tem sido bom conosco. Eu quero orar por isso. Quero orar para que de alguma forma, tudo que vivemos nesses 21 dias de cura, de restauração, de fé, de ânimo, se manifeste em bondade nos nossos dias, se manifeste em generosidade em nossos dias. Feche seus olhos, ore ao Senhor com sinceridade agora, com singeleza de coração. Deus, obrigado, Senhor, obrigado, Pai, porque testemunhos como esse do Moisés, Pai, foram dezenas, Senhor Deus, que chegou ao nosso conhecimento, e vários dos nossos irmãos puderam acompanhar, Senhor Deus, das nossas transmissões, os testemunhos daquilo que o Senhor fez, que é fruto da Tua bondade, Pai, é fruto da Tua entrega, Jesus, é fruto daquilo que o Senhor nos prometeu. O Senhor nos prometeu, Pai, que se fizéssemos do Senhor o nosso Senhor, seríamos providos, supridos em tudo aquilo que nós precisássemos, Senhor. E eu creio, Pai, que é isso que aconteceu, e eu creio que esse coração que Davi está manifestando nesse salmo, Senhor, que farei para o Senhor. Pai, o Senhor é rico demais, não existe nada que possamos dar ao Senhor que o Senhor não tenha, Pai, e não existe, Pai, o que nós venhamos a possuir que nos faça alcançar alguma coisa que o Senhor tem. Por isso o Senhor nos ensina a viver na graça, e nessa hora, Pai, de oferta, nessa hora, Pai, de dizimarmos, eu oro, Pai, para que esta graça invada os nossos corações, para que esta graça, Senhor Deus, realmente seja presente, porque esta é a forma de praticarmos, Pai, a generosidade, é de maneira graciosa, confiados, que não tem a ver com o que nós temos, que não tem a ver, Pai, com o que nós possamos ganhar, mas tem a ver, Pai, porque nós somos participantes de algo muito maior do que nós. Então eu oro em nome de Jesus, receba cada oferta que vai ser feita a partir desse coração, receba cada dízimo, Pai, que vai ser entregue, Pai, nessa fé e nessa consagração ao Senhor, e usa, Pai, esses recursos para aquilo que Davi falou que ia tomar, usa para a salvação, usa, Senhor Deus, para a justificação daquele que ainda não te conhece, Pai. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor tem nos dado a capacidade de estarmos cultuando, de estarmos transmitindo, é porque homens e mulheres de Deus têm entendido o valor de contribuir na Tua obra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Fique à vontade para entregar o seu recurso, fique à vontade para entregar a sua oferta. Aleluias, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus, você pode tomar assento. Glória a Deus por esse dia tão precioso. Eu sei que a palavra de ontem, né, eu não sei quantos puderam ouvir a palavra de ontem, né, eu sei que estava pensando comigo, né, e ao mesmo tempo sendo coração muito tranquilo, né, e compassivo, porque nós tivemos eu não gosto muito dessa palavra, porque ela é muito negativa, né, overdose, né, mas a overdose é uma dose extra, né, uma dose muito maior de palavras do que o normal, né, você ter a oportunidade de ouvir, né, a palavra por 21 dias consecutivos é algo muito maior do que só o normal, né? O normal você ouviria três domingos, 3 palavras, né? E você teve o privilégio de ouvir 21. Eu sei que nem todos conseguem estar todos os dias, né? E eu entendo isso. Não estou nem cobrando isso, e nem com a expectativa assim de que todos vão conseguir
ouvir os 21 dias. Graças a Deus pelos dias que você conseguiu ouvir. Creio que você foi abençoado, creio que você foi muito recompensado nesses 21 dias. Louvo a Deus por você que conseguiu fazer os 21 dias, ouvindo a palavra, orando todos os dias, confessando todos os dias, não é? Glória a Deus pela sua vida. Eu creio que você será também profundamente recompensado por fazer isto, né? Porque este foi o propósito do nosso jejum aqui, nesses 21 dias. Foi exatamente trazer um alimento, né? Trazer algo da parte de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, né? Para a sua vida espiritual, mas também para a sua vida emocional, sua vida familiar, conjugal, relacional, sua vida na igreja, no corpo de Cristo, né? Então, nós estamos hoje aqui muito alegres. Eu estou muito alegre, irmão, porque não é fácil, não é simples a gente fazer compromissos e mantê-los. E eu tive esse privilégio, né, de fazer um compromisso e manter por 21 dias. Tive o privilégio de pregar todos os dias em 21 dias, né? Então, para mim é um grande privilégio poder servir. É um grande privilégio poder estar aqui. E se você não conseguiu, né, ouvir a palavra de ontem, eu peço para você ouvir. É uma palavra sobre finalizadores, sobre vencedores. É uma palavra que toca muito meu coração, uma palavra que me abençoa muito. Já há muitos anos eu preguei aquela palavra ali, há aproximadamente 17, 18 anos atrás eu preguei aquela palavra, não é? E ela ficou guardada, aquela palavra. E agora, nesse livro, nesse tempo do jejum, eu lembrei dessa palavra e trouxe ela para nós, né? A palavra de ontem. E hoje nós vamos ter uma palavra muito especial, que é a palavra do último dia. Propósito de Deus para nós, né, nesse tempo do jejum, foi nos fazer levantar, nos fazer avançar, nos fazer crescer, nos fazer realmente, não é, sair de um ponto para outro. Eu estava lendo um artigo, né, essa semana que me veio às mãos, dos cientistas sociais. Cientistas sociais são pessoas que a gente é bom ouvi-los, porque eles estão fazendo pesquisas, eles estão observando o cenário do que está acontecendo no mundo todo. E a palavra que eles estão encontrando para 2021 chama-se definhamento. Qual que é a palavra, irmãos? Definhamento. Essa é a palavra do ano de 2021. Talvez você não tenha ouvido dela ainda, você está ouvindo pela primeira vez, mas é a palavra que esses estudiosos estão entendendo sobre o ano de 2021. Ano de 2020, a gente já sabe qual que é a palavra, né? Qual que foi a palavra? Medo. 2020 foi o ano do medo, o ano da mortandade, do luto, da tristeza, da angústia, da ansiedade, né? 2020 foi o ano marcado pela indignação, né? Pelo número de mortos e todo esse susto por acusações, né? 2020 foi um ano assim muito ruim, de muita dor, muita perda. E 2021, diferente de 2020, né, a gente até acostumou com algumas coisas ruins, né? Já não mexe mais com a gente, os 2.000 mortos por dia, já, né, a gente já não está mais nem muito preocupado, né? As nossas condolências, já cansamos tantos de dar condolências, que as nossas condolências é quase que Ctrl+C, Ctrl+V, já reparou? Porque a gente já cansou de falar e tentar consolar pessoas em luto e coisa desse tipo. Mas é um ano que, segundo os cientistas, e você vai entender que eu estou falando, tem a ver, o que eles estão falando tem a ver, é um ano de uma impotência, é um ano de uma paralisia, é um ano de um sentimento de quem andou para trás. Estão entendendo? A planta definhou, ela era para crescer, ela era para avançar, mas na verdade alguma coisa está puxando e continua puxando, né? E as forças para resistir à seca, a força para resistir, né? O período da sequidão, para muitos tem sido difícil. E este jejum, irmãos, e olha só, eu li essa palavra, eu li esse artigo essa semana. Eu não li esse artigo 5, 6 semanas atrás, quando nós decidimos fazer o jejum. Eu achei interessante porque foi o Espírito que nos tocou. E uma das palavras que nós pregamos, para mim, mais assertiva, tanto no ano passado quanto para esse ano, foi a palavra do homem da mão atrofiada.
não é? Porque ele estava vivendo de uma atrofia, ele estava vivendo de uma impotência, ele estava vivendo e não conseguindo, né, viver no seu máximo, viver em tudo aquilo que ele podia viver. Então hoje eu quero terminar com você, né, a palavra do 21º dia, dizendo que ao contrário do definhamento, que é a palavra dos cientistas, tem uma palavra de Deus para nós, né? A palavra de Deus para nós é uma palavra de alinhamento, né? A palavra de Deus é uma palavra para nós crescermos, para nós quebrarmos de uma vez por todas. Se nesses 20 dias passados você ainda não conseguiu pegar, entender, receber essa palavra que muda a sua vida, muda seu destino, muda a sua história, hoje Deus vai completar essa obra. Hoje é o dia de completar uma obra. Hoje é o dia de completar um ciclo, né? Hoje é o dia de completar as 3 semanas. Hoje é o dia de completar algo que você começou, que nós começamos, como igreja começamos há 3 semanas atrás. E eu gostaria que você recebesse essa palavra, mas recebesse com o coração aberto, com o espírito aberto, e entendesse que Deus está mudando a sua sorte, mudando a sua vida. E se hoje você chegou pelo último dia, essa palavra chegou a você, esse link chegou a você, né? De alguma forma você só está pegando o último dia, saiba que esse último dia é como o primeiro dia para você sair em vitória, sair em bênção, sair para correr, né? Para sair de uma situação de definhamento, uma situação de paralisia, para algo novo que Deus tem, porque parece contrassenso, e é contrassenso mesmo. Não é só parece, não, é contrassenso. No meio de tudo isso, nós falarmos que o Senhor nos chamou para correr, que o Senhor nos chamou para avançar, que o Senhor nos chamou para, né, romper com todas essas limitações, com todo esse medo. E é uma luta muito grande, irmãos, é uma luta muito grande. Por quê? Porque quando nós começamos a definhar, tudo ao nosso redor começa a definhar. Não é? Quando um pai perde a vitalidade, nós ouvimos o testemunho do irmão Moisés aqui, né? Quando um pai perde o seu rumo, perde a sua alegria, quando um pai perde o sentido de propósito da vida, quando um pai, né, se desvia para os caminhos maus, quando um pai definha, toda a família é atingida, não é? E o testemunho aqui está mostrando exatamente isso, que o filho foi atingido, a filha foi atingida, o cônjuge foi atingido, se você perguntar. Então você vai ver que quando nós definhamos, todo um círculo ao nosso redor definha. Toda uma comunidade, depende da influência que Deus te deu, definha. Quando um pastor definha, toda uma igreja definha. Estão me entendendo, sim ou não? Mas o Senhor está aqui para nos levantar nesse tempo. O Senhor está aqui para nos levantar, né? E me faz lembrar de todas essas palavras que nós pregamos aqui, né? Por exemplo, aquela palavra que nós enfatizamos tanto aqui: você é como árvore plantada junto a ribeiros de água. É ou não é? A bênção do Senhor está sobre a sua vida, e aquele que é abençoado é aquele que está junto aos ribeiros de água, e que a sua raiz vai até lá, né, na fonte, e recebe da fonte, e é na fonte que você está, e é dessa fonte que você recebe vida. Nós não recebemos vida nesses dias, irmãos, das coisas aparentes, porque as coisas aparentes são muito tristes. É ou não é? Tem vacina? Não tem vacina. Vai vacinar? Não vai vacinar, não é? Acabou o IFA, acabou não sei. Se você for ficar ouvindo as notícias, não é? E parece incrível, né? Porque quando a gente vacina, eu fiquei feliz com o testemunho de alguns irmãos, né? Porque quando foram lá e vacinaram, é motivo de testemunho, para você ver qual é a dificuldade, qual é o momento que nós estamos vivendo. Mas diante de tudo isso, né, nós precisamos elevar os nossos olhos para Jesus. Aleluias, aleluias. E quando nós estamos assim, é muito complicado. Por quê? Porque quando nós estamos assim, basicamente nós nos arrastamos para viver. E nós nos arrastamos, por exemplo, para chegar num culto. E aí a pergunta é: como que nós vamos trazer um convidado? Como que nós vamos passar a vida, né, se nós mesmos não estamos brilhando em vida? Então, quando nós definhamos, muitas coisas definham ao nosso redor. Mas quando o Senhor nos aviva, muita coisa aviva ao nosso redor. Aleluias, aleluias. É por isso que nós estamos aqui, para trazer essa palavra, palavra da vida, palavra do Senhor, palavra de bênção sobre você. E é interessante porque quando nós estamos propondo essa questão de uma graça que lhe faz correr com cavalos, é uma graça que vai além, é uma graça sobrenatural.
E eu quero dizer para você que na Bíblia nós temos mais ou menos cinco posições. A primeira posição é de estar assentado. E é verdade que nós precisamos muitas vezes nos assentar. Nós já falamos sobre isso, né? Nesse tempo da pandemia, foi um tempo que nós sentamos muito. Nesse jejum, sentamos muito. Se você sentou para ouvir a palavra, então você sentou por 21 dias. É ou não é? Eu sentei para preparar, eu sentei para repreparar, eu sentei para eu sentei para ouvir, eu sentei com a minha família para participar do culto, né, à noite. Eu sentei, foi um tempo de sentar. É um tempo que Deus traz para nós, que é o tempo de sentar. Lá em Efésios 2:6 nos diz isso, dessa posição. Essa posição é, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas olha só, qual que é a diferença? A diferença é onde a gente está assentado, é ou não é? O que Cristo nos fez assentar, irmãos? Em que lugar? Vamos falar juntos? Nas regiões celestiais. Mas muitas pessoas nesse período assentou nas regiões infernais. Foi ou não foi? Nas regiões do ódio, nas regiões do desespero, não é, da angústia. Se assentou na região das trevas. Por quê? Porque não conseguiu olhar para Jesus, não conseguiu entender que já está posicionado. Você e eu estamos posicionados. Por isso o lugar da gente assentar não é, né, nem assentar na roda dos escarnecedores, é ou não é? Não sentar na roda daqueles que estão maldizendo, criticando, falando mal, né? Aqueles que estão com palavras negativas e palavras críticas em relação a esse tempo. E nós não estamos falando necessariamente de autoajuda. Nós estamos falando da ajuda que vem do alto, daquele que está sentado nessa região, na região celestial em Cristo Jesus. Estão me entendendo? Não assente no lugar das trevas. Não permita, né, seu coração se assentar na montanha do desânimo. Não permita seu coração ficar no vale da sombra da morte. Este não é o lugar que Deus preparou para nós. Deus preparou para nós um lugar celestial, é aonde nós estamos assentados. Chama o Senhor, chama a sua mente agora, em nome de Jesus, e se assente neste lugar. Porque quem se assenta, descansa, recebe bênção, é ou não é? E aí ele levanta e anda, levanta e anda. Você sabe que uma criança, um bebê, ele só anda depois que ele aprende a sentar, não é? Esse é o natural. Quando você aprende a sentar nessas regiões celestiais, aí você consegue andar, aí você consegue avançar, né? Efésios vai dizer conosco, no capítulo 2, verso 6, dizendo assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou, 4:1, esse eu já li, Efésios 4:1, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, que fazei o que, irmãos? Andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Então como que a gente anda? Da maneira que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para a derrota, irmãos? Não, o Senhor nos chamou para a vitória. O Senhor nos chamou para ficarmos destruídos? Não, isso aí é obra do diabo. O diabo veio para roubar, para matar e destruir. O Senhor nos chamou para construir, para avançar, para empreender no reino dEle, na vida e em tudo o que Ele tem para nós. Para nós andarmos firmes, andarmos convictos, andarmos dentro dessa identidade que Ele nos deu. É tempo da gente andar. Mas não é só andar, é tempo de andar firmes. Vistam-se com toda a armadura. Agora já estamos em Efésios 6:11. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Acho que ninguém tem dúvida que essa pandemia foi um enorme ataque do diabo. Ninguém tem dúvida. Ninguém tem dúvida. Por isso que nós precisamos nos vestir destas armaduras para ficarmos firmes. Mas além de estar firmes no andar de maneira firme, o Senhor nos diz que há um tempo para correr. E é aqui que eu quero focar a palavra hoje. Diz assim, Isaías 40:31. Os jovens se cansam. Que coisa, né? Normalmente quem cansa são os velhos, é ou não é? Cansam muito mais rápido. Mas a palavra está dizendo, olha, jovens, de alguma maneira jovens podem se cansar,
Jovens podem se fatigar, moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, e aqui você se encaixa, aqui nós estamos. Nós somos o povo da esperança, nós somos o povo da fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam. Os que esperam no Senhor são os da fé. São os que têm a sua fé baseada, alicerçada em Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Ele não confia nele mesmo, ele não confia na justiça própria, ele confia na justiça de Deus em Cristo Jesus, aleluias. Ele confia no Senhor. Esses são os que esperam no Senhor, renovam as suas forças. Você pode dar um glória a Deus? Aleluias. Dá um glória a Deus mais alto, meu querido. Aleluias. Não é? Por que você dá glória a Deus? Porque o Senhor tem te renovado, e o Senhor está te renovando, o Senhor está fazendo isso. É no meio dessas trevas que a luz de Deus está brilhando. É no meio dessa desgraça que a graça dele está escancarada e vazando para todo lado. É no meio dessas vozes destoantes, dessas vozes ruins, dessas vozes contrárias, que nós estamos proclamando a palavra da fé, a palavra da graça, a palavra da bênção, a palavra da vitória. E é nela que nós firmamos a nossa esperança. O Senhor está renovando você hoje. O Senhor está renovando você através desse jejum. O Senhor está renovando você. Eu não sei de que maneira você fez o jejum. Eu não sei de que maneira você disciplinou para esse jejum. Você com Deus é que precisa se acertar. Agora, se você, mesmo que você não fez nenhum dia desse jejum, você não conseguiu jejuar, fala com o Senhor, porque não é pelo jejum, é pela graça dEle. É pela graça dEle, é pela graça dEle, é pelo favor dEle, não é? É pelo favor de Deus na sua vida. Porque às vezes você quer falar, pastor, eu não jejuei, essa palavra é para quem jejuou. Não, essa palavra é para quem crê em Cristo. O jejum é só uma maneira, lembra? De nós afinarmos, de nós ficarmos, afinarmos, ficou bom, né? Dá aquela afinada, né? Mas não é só de nós afinarmos no sentido de ficarmos finos, é de nós nos aproximarmos e ficarmos mais sensíveis a Deus nesse tempo. Eu não sei se você ficou, mas eu percebi muito mais revelação espiritual nesses dias para a minha vida. Percebi muito mais coisas, não é? Eu estou até reescrevendo o livro, porque eu acabei falando tanta coisa mais e diferente do que eu tinha escrito nas 2 semanas anteriores, que eu fiquei assim maravilhado. Os irmãos que pregam à noite a palavra ficam perguntando, e aí pastor, qual que é a palavra? Porque possivelmente o senhor não vai pregar quase nada do que o senhor escreveu lá, mas é isso mesmo, porque esse é um tempo de revelação, esse é um tempo de graça, esse é um tempo de Deus trazer para nós a sua bênção, e essa graça está para você. E se você deseja, pastor, eu não fiz o jejum, faça essa semana agora. Separa uma semana de jejum ainda, sempre é tempo, separa. Essa próxima semana nós vamos fazer mais umas 2 ou 3 lives, uma possivelmente de testemunhos ainda do que Deus vai estar fazendo nesses próximos dias, e mais 1 ou 2 com convidados falando e ministrando para nós, como nós tivemos aqui Bispo Hildo, nós tivemos Pastor Christian nas nossas lives falando como a graça de Deus atua, e é tão bom você ouvir esses testemunhos daquilo que a graça de Deus faz na vida de uma pessoa. Eu quero encorajar você, pega essa semana ainda e faça, consagra ao Senhor, busque a Deus, é tempo da sua força ser renovada. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias. Olha só, isso aí é subir, é ir para um lugar mais alto. Correm e não se cansam. E aqui que é a minha palavra hoje. Correm e não se cansam. Isso é obra extraordinariamente da graça de Deus. Porque é quase impossível alguém correr e não se cansar. É ou não é? É quase impossível. Principalmente nós que corremos a corrida da vida cristã, que é muito mais relacionada a uma maratona do que uma corrida de 100 metros. É ou não é? Você correr 100 metros, acho que quase todos nós corremos, até eu corro. Não sei quanto tempo vou levar, mas eu corro os 100 metros. Agora, correr uma maratona, correr um Ironman, correr essas corridas muito maiores,
essa é a corrida da vida cristã. Só é possível correr com a graça de Deus e não se cansar. É com a graça de Deus, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Como você pode correr debaixo dessa graça e não se cansar. Esses são os que correm a cavalo. Eu anotei algumas frases aqui, né? E ela está baseada num texto muito precioso de Jeremias. Jeremias, no capítulo 12, no versículo 5, diz assim: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Essa é a pergunta. Se nós, nesse tempo, nos cansamos tanto, porque andamos com as pessoas que vão a pé. Pessoas que vão a pé é que não têm asas de águia. Pessoas que vão a pé são as pessoas que não têm a esperança que você tem. Pessoas que vão a pé são as pessoas que não têm a fé que Deus já depositou no seu coração. Os que andam a pé são as pessoas que ainda não têm a sua visão e a sua mente renovada de onde estão assentados nas regiões celestiais. Pessoas que vão a pé são as pessoas que ainda não se encontraram com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue da nova aliança que purifica, que lava, que renova, que salva, que liberta. Os que vão a pé são os que estão aí se arrastando. Os que vão a pé são aqueles que estão limitados por falta de conhecer a Deus. Você não é um destes, você não pode. Mas muitos irmãos morreram de medo nesse tempo. Muitos irmãos entraram numa paralisia louca nesse tempo. Muitos irmãos entraram num definhamento igualzinho aos que vão a pé. Mas o Senhor é compassivo e misericordioso, e está dizendo para você: esse tempo acabou na sua vida. Diga comigo: acabou. Com mais fé, irmãos, diga: acabou. Acabou. Aleluias, aleluias. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor. Com mais força. Até a nossa palma ficou fraquinha. Oh, Deus, nos ajuda. Até a nossa palma ficou tímida, não é? A gente está em tudo intimidado. A gente está em tudo, né, com medo. Eu estava falando aqui pro irmão Jota, né, do louvor. Falei: vamos colocar uns cânticos, né, para a gente aplaudir. Vamos fazer alguma coisa, né, porque até os nossos cânticos viraram esses cânticos, né, mais assim, lentos, mais, porque parece que correr, parece que aplaudir, parece que pular se tornou politicamente incorreto, né? Se tornou uma coisa que nós não podemos fazer. Mas eu quero dizer para você: esse tempo passou, em nome de Jesus, meu querido. Em nome de Jesus. Eu creio. Você fala: pastor, eu não consigo crer, eu não consigo ter fé. Fala igual uma pessoa falou uma vez, né? Eu lembro que Mira estava evangelizando uma pessoa lá de Barão de Melgaço, né? E Mira ministrou na vida dela muitas vezes, deu testemunho da graça de Deus. E depois de um tempo que ela se encontrou, uns meses depois, essa pessoa deu testemunho e falou assim: ela entrou numa situação tão difícil, que ela fez uma oração a Deus. E a oração dela foi a seguinte: ó Deus, o Senhor, que é o Deus da Mira, eu te peço que o Senhor faça por mim, que o Senhor me dê a mesma fé que ela tem. E se o Senhor não fizer pela minha fé, faça pela fé dela, porque ela está orando por mim. O que eu quero dizer para você, mesmo que você não está nem acreditando nessa palavra, fala com o Senhor, fala: Senhor, eu quero crer pela fé do pastor Marinho, eu quero crer pela fé dos irmãos lá, eu quero crer pela fé de alguém que está ministrando essa palavra. Eu quero dizer para você: creia pela fé, né? Se não for pela sua, creia pela fé de alguém que está falando para você. Mas o melhor é você colocar a sua fé em Jesus, é você colocar a sua fé em Deus, é você colocar a sua fé na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Essa fé, ele vai dizer, né? E aí Deus está falando com Jeremias: Jeremias, se você se cansa correndo com esses homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Com os que vão a cavalo. Deus está falando: profeta, é o tempo de você correr, meu filho. É o tempo de você avançar.
é o tempo de você ganhar uma nova perspectiva, um novo momento, um novo posicionamento. E aqui vem uma palavra para nós. Eu anotei 5 coisas daqueles que correm a cavalo. 5 coisas daqueles que correm a cavalo. A primeira coisa, eles mudam de posição. Eles saem de uma posição baixa para outra bem mais alta. E é isso que o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para as regiões celestiais. O Senhor está nos chamando para uma região muito mais alta, né? A Bíblia diz assim: levantai os vossos olhos para cima. Nós não fomos chamados para ficar olhando para baixo. Nós não fomos chamados para ficarmos com numa posição de quem está embaixo. A primeira coisa que acontece com alguém que começa a querer avançar, né, é mudar a sua visão, é mudar a sua posição. Ele sai dessa posição terráquea, essa posição, né, baixa, essa posição da terra, e ele vai para uma nova posição. A segunda coisa que acontece com aqueles que mudam de posição é que a sua visão se amplia. A sua visão muda. Quando você muda de posição, a sua visão muda completamente, né? Você passa a ver como Deus lhe vê. Sua vida muda, você passa a ver como Deus lhe vê, e o que Ele tem para o seu destino, Ele vai se abrir, Ele vai se descortinar. Por que é maravilhoso você, por exemplo, estar em montes, né, onde tem muitos vales? É porque a sua visão de lá é fenomenal. Eu me lembro que nós começamos a ir à cidade de Gramado, acho que tem uns 3 ou 4 anos, um cunhado, muito favorecido, né? Foi para Gramado, mora em Gramado, aquela cidade turística maravilhosa. E aí ele tem uma grande casa, tem um prazer em nos receber, e a gente vai para Gramado algumas vezes. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui de carro, né? É interessante porque de carro você tem uma visão de uma altura, não é? Você está sentado dentro do carro, você vai ver o quê? 1 metro mais ou menos, não é isso? E ali eu tive uma visão da cidade. Lá pela 2ª ou 3ª vez que eu fui, estava tendo um trabalho e um curso, e tinha um ônibus à disposição da equipe da qual eu fazia parte, nesse trabalho do preceito. E aí, então nós andamos pela cidade de ônibus. A minha visão foi outra da cidade. Já era uma visão boa de carro, mas quando eu mudei de posição, a minha visão se ampliou. A visão do jardim, das casas, né? As visões dos parques, dos lagos, foi uma outra visão. Agora imagina, né, se eu tenho a graça de um pouco mais alto, por exemplo, dar um passeio de helicóptero naquela cidade. Qual seria a minha visão lá de cima? Seria completamente outra. O que eu quero dizer para você, querido, é que você precisa, né, mudar de posição. Você precisa subir. Você precisa sair dessa posição que muitas vezes nós entramos, porque é uma posição no determinado sentido é cômoda, né, é confortável. Mudanças às vezes assustam-nos. Mudanças às vezes nos custam, é ou não é? Eu não sei você, mas há um grande número de pessoas que têm medo de andar a cavalo, né? Tem medo de subir para lá. Até porque, quando isso acontece, eu nem coloquei aqui, né? Mas está aí um 6º ponto para você. Quando você muda de posição, alguma coisa sai do seu controle. Ai, ai, ai. Esse tempo, muita coisa saiu do controle da gente, é ou não é? Muita coisa saiu do controle da gente. Esse é um tempo que o Senhor mudou a gente de posição. Esse é um tempo que o Senhor realmente fez algo grande. Então, uma vez que você tem a sua visão ampliada, você agora vai muito mais rápido. Eu fiz uma pesquisa, né? E cavalos chegam no máximo a 70 km por hora, que já é uma grande velocidade. Pessoas que correm muito, em média, vão chegar a 35. Os mega vão chegar a 40. Mas a média é a metade, é 35. Ou seja, aqueles que vão a pé, eles vão pela metade do tempo daqueles que vão a cavalo. Ou seja, se você começa a entender que o Senhor te colocou numa posição diferente, que o Senhor te colocou nessa posição acima, a velocidade da sua vida, a velocidade das suas realizações
serão pelo menos o dobro daqueles que têm no seu esforço próprio. Porque aqui entra a quarta, já ligada a isso. Qual que é a quarta? A quarta é que o seu esforço é mínimo. Quando você corre a cavalo, o seu esforço é mínimo, porque o maior esforço é daquele que te leva, é daquele que te faz chegar lá, é o cavalo que chega lá, arfando, é ou não é? No final da corrida, o jocker, ou aquele que está sobre o cavalo, este vai chegar lá com algum esforço. Qual que é o esforço dele? O esforço dele é só permanecer sobre o cavalo. Sabe qual que é o nosso esforço? É só permanecer na graça de Deus. Sabe qual que é o nosso esforço? É só permanecer em Cristo Jesus. Sabe qual que é o nosso esforço? É só estar sentado para voar na graça de Deus. Nosso esforço é só não sair da graça. O nosso esforço é só permanecer em Cristo. O nosso esforço é só estar lá, grudado nele. O nosso esforço é só estar em Jesus. Aleluias! Aleluias! Oh, glória a Deus. Posso ouvir um aleluia, irmãos? Aleluias, aleluias. O nosso esforço é esse. No final, o maior esforço é de quem? É do nosso Senhor. É Ele que tem o poder. É Ele quem nos leva. É Ele que nos faz. É Ele que nos dá a condição. E eu falo de pessoa, né, aqui limitada, pessoa que tem dificuldades ainda, né? Pessoa que tem muita batalha, mas eu resolvi ir para essa posição, eu resolvi cair, né, de boca nesse descanso, eu resolvi, né, tomar essas asas da águia. A águia é o Senhor Jesus Cristo. Eu resolvi, né, estar nessa posição, e eu resolvi chamar você para a gente ir para lá, né? E o Senhor tem chamado você para você ir para lá, para você correr, para você estar nele. Hebreus vai dizer, né? Portanto, resta-nos um esforço. Qual é o esforço? O esforço de entrar nesse descanso. Esse descanso não é essa paralisia, essa paranoia, essa escuridão, essa depressão, esse lugar que nós estacionamos nele. Não, esse descanso é o descanso para quem vai voar, para quem vai correr nesses dias. Então pula nele e vai, e deixa, e o Senhor vai te levar. É tempo da gente ouvir ao Senhor, é tempo da gente caminhar como povo de Deus, é tempo da gente caminhar como igreja do Senhor, é tempo da gente avançar como povo de Deus, como povo de Deus. Esse é um tempo que o Senhor preparou para nós. Seu esforço é mínimo. Eu gosto muito daquela canção que diz, o Senhor dizendo, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim, é sentar comigo e correr a corrida que eu corro. Deixa eu perguntar para você, você acha que Deus parou nesse tempo? Você acha que Jesus parou de agir nesse tempo? Você acha que tudo está fora dos controles dele? Que ele está amedrontado? Você acha que Deus, né, está olhando para isso e se escondeu no céuzinho dele lá? Não, queridos. Deus está atuando hoje como nunca atuou. E Ele está atuando em nós e em você como Ele nunca atuou, para que nós assumamos uma nova posição de corrida, de avanço. E eu profetizo sobre você, este dia chegou na sua vida. Levanta a mão e diga amém. Fala, eu recebo. Esse dia chegou na sua vida, né? Profetiza isso para você, profetiza isso lá na sua casa, profetiza isso para os seus filhos, profetiza isso, né? Se você trabalha e o seu patrão está desanimado, profetiza isso na vida do seu patrão, profetiza isso na sementeira. Se você é empreendedor, empreendedora, profetiza isso lá na sua empresa, no seu trabalho, profetiza isso. Isso é tempo de voar, é tempo de correr, porque o Senhor não parou, pelo contrário, o Senhor está ativo, vivo, atuando, e esse é o tempo de nós atuarmos como nós já atuamos em várias frentes, não é? Atuamos na frente da mesa do amor, atendendo dezenas e dezenas e dezenas de famílias em necessidade. Atuamos, né, na oração, atuamos na palavra, atuamos no consolo, no cuidado. Esse é um tempo em que a igreja avançou. Por que a igreja avançou? Porque Cristo continua avançando, Deus continua avançando. E se houve um tempo de parar algumas coisas, eu quero crer que esse tempo foi da gente parar para se assentar nas regiões celestiais, não para a gente entrar nesse definhamento.
Mas o Senhor está nos chamando agora para um novo tempo, amém? Um novo tempo para você correr. Por isso que quando Deus fala com Jeremias, né, Ele está falando assim: ó, meu filho, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? E o próprio Deus vai dizer para ele: é correndo comigo, não é? É correndo comigo. Eu corro e eu te levo. Eu corro e eu te levo. E eu termino essa parte, e terminando a palavra, quando você está correndo a cavalo, você tem um esforço pequeno, mas também você tem a sensação de quem voa. Minha infância, eu tive esse privilégio, né, de crescer em sítios, em chácaras, aonde sempre meu pai tinha cavalos. E uma das experiências mais gostosas, que não era muito comum, porque as montarias que meu pai tinha era força animal de trabalho, e era trabalho na olaria, né? Trabalho pesado. Mas às vezes no final de semana ele permitia a gente pegar um dos animais para a gente andar, né? Cavalgar, essa é a palavra correta. E era uma sensação incrível. Nós, os meninos, ficávamos doidos naquele dia. Sabe brinquedo? Só tinha um brinquedo e tinha 5 meninos para brincar. Lembra como que é? Seu tempo acabou. Não, mas agora é você. Não, agora sou eu. Pai, ele não me deixa. Só ele quer. E aí um pegava e desaparecia, ia para muito longe, para enganar os outros, porque ele queria ter essa sensação de galopar. Ele queria ter essa sensação de voar. E eu me lembro que a gente até competia para pegar aquele brinquedo, né, para voar. Ah, que coisa gostosa. Eu me lembro até hoje daquele vento batendo no rosto. É um pouco parecido andar de moto, né? Moto pega mais velocidade, então você tem a sensação mais ainda, né? E de vez em quando, um de nós voávamos do cavalo. Não tínhamos só a sensação, né? Ah, Deus, que coisa linda. Ai, eu quero chamar você para uma aventura hoje. Eu quero chamar você para uma nova aventura. Aquela aventura, né, da infância, aquela aventura quando você não queria largar o seu brinquedo, não queria largar aquilo que você tinha, que te dava prazer. Para alguns, quem sabe, era o jogo de futebol, né? Quando chegava no final da tarde, a mãe chamava: menino, vem para casa, vem tomar banho, né? E você não queria, porque você estava lá voando baixo no seu jogo, no seu futebol. Eu não sei qual poderia ser a brincadeira das meninas, né? Que você se entretia tanto, e era uma grande aventura, e você não queria sair de lá. O Senhor está querendo nos chamar para esse tempo. Olha aqui, meus amados, minha amada. Em nome de Jesus, eu profetizo um tempo de leveza na sua vida. Ó Deus, tira todo o peso. Em nome de Jesus, irmãos. Vamos pegar esse fardo. Vamos pegar esse fardo. Ô, pastor Rodrigo, tem um saco de lixo cheio ali de algum lixo? Tem. Pega um saco preto lá para mim, vai. Agora. Vai lá naquele lixo lá, que os irmãos jogaram o copo. Vai lá. Vai lá, Danilo. O pastor Rodrigo está meio fortinho, não está conseguindo correr. Corre lá. Brincadeira, pastor. Não, aqui não tem combinação antes não, aqui é na hora que vem a revelação. Pega esse saco de lixo, traz aqui, filho. Tira desse cesto, traz aqui. Eu quero fazer um ato profético aqui, pastor Rodrigo. Quero fazer um ato profético aqui. Eu quero que nesse momento, que você pegue essa carga, esse lixo, essa coisa ruim, que dominou a gente nesse 1 ano e meio. Para nós, obrigado, querido. Obrigado. Que dominou a nós. Esse é o fardo que nós carregamos aqui esse tempo. Peso. Uma angústia. Palavra bonita dos cientistas. Definhamento. Definhou. Mas hoje, profeticamente, fica de pé, querido, por favor, fica de pé. Pega qualquer coisa que você tem na mão aí, pode ser o seu boletim, pode ser a sua pedido de oração, pode ser qualquer coisa.
Pega qualquer coisa, pega a cadeira, pega. Você que está em casa, pega aí um travesseiro, pega o que está na sua mão aí agora. É um ato, é só um símbolo, é só um momento que você vai pegar algo. E agora você vai pegar isso aqui e profeticamente você vai lançar, né? Se o que você está na mão você não pode jogar muito duro, não joga, só lança, só deixa lá. Mas nós vamos tirar, amém? Você vai pegar, Pai, no nome de Jesus, nesta manhã, Senhor, ó Deus, isso que está nos prendendo, isso que nos está definhando, isso que está, ó Pai, nos paralisando, Senhor, agora em nome de Jesus, eu peço agora, ó Pai, de maneira profética, de maneira simbólica, nós vamos pegar isso agora e vamos atirar, vamos jogar agora, vai embora, em nome de Jesus, aleluias, aleluias, aleluias. Aplauda o Senhor, querido, aplauda a Deus nessa manhã, aplauda a Deus nesse dia, aplauda a Deus nessa noite, você que está assistindo conosco à noite, aplauda o Senhor, lança fora, tira do seu coração, tira da sua mente toda amarra, toda prisão, para você voar, para você correr, para você avançar nestes dias. Este é o jejum do avanço, este é o jejum de você crescer, Kotaro, crescer na sua liderança de célula, crescer na sua supervisão, crescer no chamado que Deus te deu, crescer, olhar para Ele e falar: eu me levanto no chamado que Deus me deu, eu me posiciono no chamado que Deus me deu, eu vou avançar, eu vou para os lugares que Deus vai me levar, eu vou para lugares muito mais altos, porque o Senhor é comigo. Este é o tempo, meu amado, esse é o tempo, minha amada, de você sair de um lugar para outro, esse é o tempo de você avançar, de você correr, aleluias, aleluias. Deus está fazendo algo no mundo espiritual, Deus está marcando esse tempo e esta geração. Por isso nós vamos fazer as afirmações de hoje, e nós vamos declarar a palavra do 21º dia, aleluias. É tão lindo, né? Eu aqui, nosso irmão Luiz, que cuida da nossa mídia, né, mandou os 21 dias para mim, e todo dia eu tenho que ir aqui procurar, né, qual que é o dia, ele está na ordem, ali, né, um de trás do outro. E hoje não ter dificuldade de procurar, é só olhar e ir no último. Quando você termina, é tempo de celebração. Quando você termina, as coisas ficam mais fáceis. Esse é o tempo de você receber do favor do Senhor. Não vá pela sua mente carnal, pela sua mente humana, vai pelo seu espírito, por aquilo que Deus está fazendo. E a palavra de hoje é exatamente Isaías 40, 30, 31, nós vamos falar juntos, dizendo: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Vamos repetir essa frase? Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Vamos confessar dizendo: sou um corredor vencedor, corro a cavalo, eu mesmo não me canso, aquele que me leva é que tem todo o poder e a força. Chego ao final deste jejum com grande alegria e pronto para voar em direção ao maravilhoso e poderoso propósito de Deus para a minha vida. Sou mais que vencedor por aquele que me amou primeiro. Aleluias, amém, amém, aleluias, 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 glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Se você ora em línguas nesse momento. Quebrando as correntes, tirando os espinhos,
ordena aos anjos pra Ori contigo andare lutar. balicada, Ele baixerere, abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confie. Caminha contigo de noite ou de dia. Em suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Deus vai na frente. E Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a e ele trabalha pra quem ele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Alabashore candarabala. Alabashore andaramare candarabala. Andarabana. Ori andalabarecovishi andarabala. Alabashore candarai. Aleluias. Queremos apresentar agora os pedidos. Dê um folheto dos nossos alvos agora para nós orarmos, colocarmos diante do Senhor. Acho que o meu está ali na mochila. Aproveitar e apresentar esse aqui que o Rodrigo me traz. Aleluias. Aleluias. Você vai levantar ao Senhor agora. Olha, esse é o último dia que nós aqui, eu, pastor Marinho, os pastores, irmãos, estamos levantando juntos. Mas eu te peço que continue levantando diante do Senhor os seus pedidos. Continue fazendo isso com esse folheto e com outros. Tudo aquilo que você tem buscado, tudo aquilo que você tem esperado de Deus, o Senhor vai fazer, o Senhor vai realizar, o Senhor vai mover. Levante aos céus. Querido Pai, nós queremos mais uma vez neste dia, neste tempo, neste último dia do jejum, apresentarmos, Pai, diante do Senhor os pedidos que foram gerados, os alvos que foram levantados, escritos, colocados diante do Senhor. Eles estão como memorial diante de Ti, cada uma dessas escritas, cada um desses alvos que foram levantados para que o Senhor nos atenda. Nós estamos pedindo, Pai, baseado na promessa e na palavra. O Senhor nos instruiu dizendo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta será aberta. Pois todo o que pede, pede e recebe. O que busca, busca, encontra. E o que bate, bate, a porta é aberta. Por isso, Pai, nós estamos aqui nos unindo a essas dezenas, centenas de irmãos e irmãs que se comprometeram diante do Senhor de orar, de buscar, ó Deus, e de colocar os seus propósitos diante do Senhor, apresentando, Pai, cada necessidade, cada alvo, ó Senhor, e aquilo que ainda não foi completado, aquilo que ainda não fez, não chegou,
porque alguns alvos nossos são enormes, são grandes, muito maiores do que 3 semanas. Que o Senhor continue conosco, que o Senhor continue nos abençoando nos próximos meses e anos da nossa vida. Nós experimentaremos os melhores anos da nossa vida. Nós estamos em firmeza. O Senhor nos abençoou, o Senhor nos chamou para correr a cavalo. Por isso, ó Pai, nos dê a tua bênção e o teu favor. Tudo o que nós precisamos, eu sei que o Senhor já tem para nós. Por isso, Pai, dispensa para nós, faz chegar até nós todos os recursos espirituais, emocionais, financeiros, recursos humanos, todos os recursos, ó Pai, mentais, de inteligência, de criatividade, ó Pai, todas as emoções equilibradas, não mais a ira, Pai, não mais a irritação, não mais a raiva, não mais o medo, não mais o estresse, não mais, ó Deus, a angústia, não mais a depressão, não mais a impotência, não mais o definhamento, não mais, Pai, a atrofia, não mais nenhum desses sentimentos, mas agora, Pai, o sentimento de alegria, o sentimento de paz, o sentimento de amor, o sentimento de poder, o sentimento de que o Senhor é conosco para avançarmos em direção aos propósitos do Senhor para as nossas vidas. Receba, Pai, nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Vamos terminar cantando, pode aplaudir ao Senhor. Vamos terminar cantando essa canção novamente, e ao terminarmos, você seja profundamente abençoado. Termine cantando com fé, declarando mais uma vez que o Senhor, Ele vai à frente. Aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém nos fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito na face do teu povo com poder. Invada a terra, que o teu rio venha sobre nós e todos os corações desertos se transformem em mananciais. Que tua glória refletida na face do teu povo com poder. Invada a terra, que o teu rio venha sobre nós e todos os corações desertos se transformem em mananciais. Aumenta a fome em nós, queremos mais de ti, esse é o nosso clamor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Minha comida não é a mesma deste mundo, mas é fazer